Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia. Aleluia, 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 o Senhor reina. Alegrem-se. Alegrem-se os céus, Aleluia. regozijem-se toda a a terra. terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Quem não trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, está projetado o texto. Depois nós vamos lá para o Evangelho de Mateus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Leia comigo, por favor, o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mateus, no capítulo 2. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com eles toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra.
sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la ao nosso coração. De diversas maneiras, as pessoas ao nosso redor, muitas vezes, nos dão sinais de que a esperança está se acabando. Você pode observar isso através de declarações, e é incrível como que você pode constatar que as pessoas já não estão escondendo mais o seu desespero, a sua frustração e o seu desencanto. Desencanto com as propostas de mudança de governo, desencanto com a tecnologia, que de alguma forma aponta para a solução de muitos problemas, desencanto com a vida. Desencanto com a vida. Você encontra pessoas a todo momento que desistiram de sonhar com a felicidade. Às vezes, pessoas muito próximas a você vão dando esse sinal de que a esperança está se esvaindo, está se acabando. Quem sabe, porque já tem colecionado na sua vida algumas experiências de derrota. A derrota tem sim o poder de sufocar a nossa esperança. A derrota tem sim esse poder de nos desanimar, de matar os nossos sonhos. E quando nós não administramos bem essas derrotas, elas quase que como que selam a nossa desesperança. E não é muito incomum você encontrar no meio da juventude jovens que, embora com a vida inteira pela frente, já não sonham mais. Jovens adultos que nunca conheceram a verdadeira esperança. E que talvez tenham se aventurado na busca da solução dos seus problemas e tenham se frustrado mais de uma vez. Estão aí. Vez por outra, a mídia divulga suicídio. E nas notas de suicídio, é claro você perceber que as pessoas estão dizendo: a minha esperança acabou. E nós estamos vivendo em dias em que Deus nos convida a trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. Existem muitas definições e significados do Natal. Mas eu queria focar com você nessa noite principalmente esse. Natal é a celebração da verdadeira e viva esperança. Esperança que não está na mudança de governo. Esperança que não está no avanço tecnológico. Mas esperança que está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E como a Bíblia se refere no menino. O menino que nasceu na manjedoura. Nós olhamos para esse texto da palavra de Deus e nós percebemos aqui uma riqueza de detalhes. E eu quero olhar com você aqui algumas lições que nós podemos tirar desse texto, no sentido de trazer à nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança. Nós estamos aí às portas de mais um ano. E para muitos, o ano é o renovar das oportunidades. Não é somente a mudança de calendário, mas começa mais um ano e você pode começar novos projetos. Ou você pode encerrar alguns e pode começar outros, ou você pode renovar a esperança de continuar desenvolvendo algum projeto, de continuar fazendo algum investimento em alguma área da sua vida. Nós estamos aí às portas de mais um ano e diante de nós muitas oportunidades
E como que está a sua esperança e a sua expectativa para mais um ano que se aproxima? Alguém já disse que é sinal certo de que você está em comunhão com Deus quando você acredita mais no futuro do que no passado. É quando você olha para o futuro com aquela expectativa vibrante de que o que Deus fez é medida mínima para o que Deus quer fazer no futuro. É quando o seu coração pulsa, vibra intensamente com a possibilidade de experimentar coisas maiores e melhores de Deus. E, sobretudo, experimentar uma vida de comunhão mais íntima e mais profunda com Deus, aonde nós encontramos a verdadeira felicidade. O Natal nos ensina ou nos faz lembrar que desde o início a nossa vida esteve sempre diante de dois caminhos, sempre diante de duas alternativas. Se nós queremos descobrir o verdadeiro sentido do Natal, ou se nós queremos relembrar o verdadeiro sentido do Natal, o sentido bíblico do Natal, nós precisamos começar em Gênesis. E especialmente começar no capítulo 3 de Gênesis. E eu acho que você que já conhece um pouco a palavra de Deus, sabe muito bem o que nós encontramos lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Eu, como pastor, tenho repetido isso tantas vezes, esse capítulo da Bíblia. O que fala Gênesis 3? Você lembra o título de Gênesis 3? Nós deveríamos saber esse texto de cor. Pelo menos o tema do texto. Do que trata Gênesis 3? Sabe do que trata Gênesis 3? Você fez muito bem se já procurou na sua Bíblia aí. Parabéns. Que às vezes a gente esquece mesmo. E é procurando na Bíblia que a gente vai guardando isso na memória. Gênesis 3 é o registro da maior tragédia que já aconteceu na face da terra, que já aconteceu no universo. Alguns chamam de a queda, mas a queda é muito pouco para definir o que está registrado em Gênesis 3. E talvez você esteja dizendo, pastor, mas falar de esperança e começar exatamente pela tragédia, sim. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse para o homem, se você viver em obediência, você será feliz eternamente. Mas se você me desobedecer, você colherá o fruto da desobediência. E você será expulso da minha presença e vai colher resultados amargos da desobediência. E a história bíblica nos diz que o homem resolveu viver sem Deus. O homem prescindiu de Deus. Num dado momento, ele desobedeceu a Deus, e aí a Bíblia descreve em Gênesis 3 o resultado dessa decisão de viver sem Deus. Resumidamente, o caos veio sobre toda a humanidade. Em primeiro lugar, o homem foi expulso da presença de Deus, perdeu o privilégio da comunhão íntima e plena com Deus. Em segundo lugar, o homem teve problemas consigo mesmo. Ele olhou para si mesmo e teve vergonha do que viu. Até então ele não tinha esse problema, mas agora ele passa a ter o problema. Ele olha para si mesmo e tem vergonha do que vê. Então é preciso que ele tape algumas partes do seu corpo na tentativa de resolver o problema. Na tentativa de resolver o problema. E aí depois o homem tem problema com o seu semelhante, a esposa. Adão tem problema com Eva. Eva tem problema com Adão. Primeira crise conjugal registrada por causa da desobediência do homem. Adão disse, Senhor, foi a mulher que tu me deste. O Senhor errou na criação.
Quando o Senhor me fez, o Senhor caprichou, foi perfeito, mas a segunda geração já veio com um problema. Então a mulher que o Senhor fez, o problema não está na mulher, Senhor, o problema está no Senhor que fez errado. O homem ofende a Deus e em seguida ofende o seu semelhante, a mulher, carne da sua carne. Imagina que confusão, que problema sério. E depois esse caos se estabeleceu na família, irmão contra irmão. Esse caos se esparramou pela sociedade. E a Bíblia diz que a natureza foi atingida. A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência. A Bíblia usa a expressão cardos e abrolhos, espinhos. Se você contempla uma natureza bela hoje e se admira com ela, imagina antes da queda, como essa natureza era maravilhosa, esplêndida, ela refletia a glória do seu Criador. Então o caos veio sobre a natureza humana e sobre todo o universo. Então, num dado momento, Deus veio ao encontro do homem. Adão, onde tu estás? E a partir daí Deus começa um processo de restauração, de cura. E aí Deus anuncia a salvação. Deus anuncia a salvação. Gênesis 3,15 você encontra ali a primeira palavra profética sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Junto com a maldição e as consequências do pecado, Deus também anuncia a salvação que viria na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nascido de mulher, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Natal nos faz lembrar que existem duas alternativas. O caminho da obediência e da felicidade, e o caminho da desobediência e da infelicidade, da insatisfação. Mas muito mais, o Natal nos faz lembrar de que se porventura nós escolhemos o caminho da infelicidade, nós podemos retornar, nós podemos recomeçar. No Natal nós celebramos a possibilidade de um recomeço, de uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Se por um lado Deus nos mostra as consequências dos nossos erros e nós sofremos por causa deles, e sofremos sim. Se por um lado nós amargamos o desprazer da derrota, por outro lado Deus levanta diante de nós a salvação como uma possibilidade real, ao alcance de cada um de nós, e diz: é possível você recomeçar, é possível apesar de você ser feliz, apesar de você mesmo, apesar da sua decisão errada, apesar de você ter tomado inicialmente o caminho errado, você pode retornar, recomeçar, você pode ser feliz. Celebrar o Natal no seu verdadeiro e mais profundo sentido é celebrar a esperança de que é possível recomeçar. Nos dias de Jesus, ele foi cercado, ele foi rodeado a todo tempo pelos escribas e fariseus. E vocês sabem qual a grande birra dos escribas e fariseus com Jesus? O grande problema deles é que Jesus anunciava a salvação para os gentios, é que Jesus anunciava a possibilidade de um recomeço, é que Jesus anunciava que era possível salvação para o homem perdido. E quando Jesus conta algumas histórias, como a parábola do filho pródigo, os fariseus ficavam indignados: como pode? Quando Jesus, diante do pecado de uma mulher que havia cometido adultério, Jesus olha para eles e diz para eles lançarem a pedra. E eles viram as costas e vão embora, e Jesus olha para aquela mulher e diz: vai em paz e não peques mais.
A indignação deles é como pode essa mulher ter possibilidade de recomeçar. A religião pregada, anunciada pelos escribas e fariseus não dava a eles a oportunidade de recomeço. Mas Jesus anunciou a possibilidade de salvação. É por isso que você vê no anúncio do nascimento de Jesus que veio a luz no meio das trevas. O mundo andava em trevas. As famílias estavam em trevas, porque elas não haviam compreendido a possibilidade de salvação. Não havia esperança. O Natal é a celebração da verdadeira e da viva esperança. O Natal é a resposta de Deus à insuficiência do recurso humano. O povo estava em trevas, o povo permanecia em trevas, as trevas encerravam a vida do ser humano. Mas em Jesus eles viram grande luz. As trevas permaneciam porque o homem não conseguia vencer o pecado. Esse é um problema que nós temos. Nós, às vezes, insistimos em lidar com os nossos pecados sem Deus. Nós, às vezes, insistimos em caminhar sem Deus. Nós, às vezes, insistimos em resolver os nossos problemas sem Deus. Porque, afinal de contas, nós estamos no século 21. Nós temos tanto recurso. Como é difícil você convencer hoje, nos nossos dias, convencer um casal de que para a solução da crise matrimonial é preciso orar. Como é difícil, cada vez mais para a gente, como pastor, no século 21, anunciar isso, falar aos casais. Eu, às vezes, me vejo nessa situação, fazendo encontros de casais, quantas e quantas vezes? A mensagem que eu tenho para anunciar para aqueles casais, muitos deles muito sofisticados, é que se não houver arrependimento e confissão de pecados, não há possibilidade de recomeço. É que se você não abandonar a sua autossuficiência e se declarar dependente de Deus, não há chance de você ser feliz. Como é difícil hoje, nos nossos dias, anunciar isso. Meus irmãos, o que é o Natal, se não isso? Você olha para a cena do Natal, conforme descreve a Bíblia, e começa a imaginar aquele quadro. Jesus, o Salvador do mundo, numa manjedoura. Jesus, o Salvador do mundo, não havia lugar para ele, senão numa manjedoura, numa estrebaria. O público que assistiu, ou que prestigiou o nascimento do Salvador do mundo, foi gente simples como pastores. Não houve pompa. Não houve pompa. Não houve um anúncio em que por toda Jerusalém, por toda Belém, não houve expectativa no coração da gente acerca do nascimento do Salvador. E eu olho para o texto de Mateus e você percebe que Herodes indaga os escribas, os fariseus, os religiosos, e pergunta a eles, aonde vai nascer esse Cristo? E eles falam, em Belém. Mas interessante que nem eles vão até Belém. Eles sabiam disso, mas eles não vão prestigiar o nascimento de Jesus. O que é o Natal, se não isso? É a resposta de Deus à insuficiência dos nossos recursos, à nossa incapacidade de lidar com os nossos problemas. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você olha para aquela cena da manjedoura, a cena de todo o nascimento de Jesus, e o sentimento que envolve meu coração e o seu coração é um sentimento de humildade. É por isso que Paulo aos Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou por usurpação de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo,
e se humilhou, para que Deus, em tempo oportuno, o exaltasse sobremaneira. A manjedoura nos faz lembrar da insuficiência dos nossos recursos e na necessidade de que eu me humilhe e reconheça que só Jesus é capaz de me trazer a verdadeira felicidade. Os tempos vão passando, irmãos, o desenvolvimento da humanidade em todos os aspectos, muitas vezes ele traz consigo essa ideia de que nós somos super-homens. Para que orar? Para que orar pelos nossos filhos se nós já temos o celular e podemos falar com eles a qualquer hora? Para que orar para Deus curar se nós temos tantos recursos médicos? Para que orar se hoje, cada vez mais, a ciência, a psicologia, entende o comportamento do homem e sabe ensinar a você como você lidar com os seus problemas e como você conviver com os fantasmas que habitam o seu ser? Para que orar para Deus curar o seu mundo interior? Para quê? Basta recorrer à ciência. E parece que, à medida que a sociedade nossa avança, nós vamos também decrescendo na nossa capacidade de confiança, de entrega, de dependência de Deus. E já não são poucos dentro da nossa igreja que já não oram mais por milagres, que não creem mais nos milagres e que sequer não oram mais. Às vezes a gente se depara com quadros assim, sabe, irmãos? Famílias desesperadas. E eu gosto sempre de fazer uma perguntinha que incomoda. Os casais que me procuram, seja por problemas conjugais ou problemas com os filhos, às vezes problemas de outra natureza, eu gosto sempre de perguntar: como é que está a vida de oração? Essa perguntinha, eu noto que ela muitas vezes não é muito bem recebida. Como é que está a vida de oração? Como é que está a vida de dependência de Deus? Em outras palavras, que lugar esse Jesus que nasceu na manjedoura ocupa na tua casa? Nasceu Jesus, nasceu a esperança do mundo que estava em trevas. Essa história nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, porque Ele me amou e amou você. O Natal nos faz lembrar também que o nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona, é um Deus que quer muito mais do que uma atitude religiosa. É um Deus que ama e é um Deus que quer ser amado. O Natal nos faz lembrar isso, que Deus se relaciona pessoalmente com a minha vida e com a sua vida. Ele me trata pelo nome, Ele conhece a minha história, Ele conhece a sua história. O Novo Testamento está cheio de eventos assim. Deus está passando na pessoa de Jesus e de repente Ele olha para um coxo, Ele olha para um cego, Ele olha para o publicano e chama pelo nome. E de repente ele começa a descobrir, a desvendar a história oculta. E as pessoas se surpreendem como Jesus conhece a minha vida. Eu nem o conheço, mas Ele sabe toda a minha vida. E é o que está acontecendo aqui agora. É o que acontece na sua vida. Deus conhece a sua vida intimamente, quer se relacionar com você. Quer amar e ser amado. Deus não nos convida para sermos religiosos. O Natal nos lembra isso. E se eu fosse desenvolver esse assunto, eu diria para você que, olha, Natal significa a falência da religião. A falência das soluções humanas. O Natal me faz lembrar que a solução para o problema do homem não vem da política. A solução para o problema do homem não vem na religião.
Os escribas e fariseus não foram ao encontro de Jesus, porque não o reconheceram como Salvador. Herodes não reconhece Jesus como Salvador, mas teme perder o seu poder. E por causa disso ordena a matança de crianças. A solução não vem do palácio. A solução não vem da religião, a solução vem de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Jesus é a verdadeira esperança. A esperança da família em crise, a esperança do jovem em crise. O Natal revela que Deus é um Deus pessoal e quer muito mais do que uma atitude religiosa. Ele quer amar e ser amado. No Natal nós celebramos um Deus que intervém. Um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que opera milagres, um Deus que salva. Se você se abrir para a realidade de Jesus como Salvador, você vai experimentar isso. Deus mudando a sua vida, Deus transformando a sua vida e inclusive as situações ao seu redor. Deus não assiste a tragédia do homem e permanece indiferente ou de braços cruzados. Não, Deus intervém na nossa história. Ele muda, Ele tem compaixão. Ele chora com os que choram. Jesus muitas vezes olhou a multidão e sentiu compaixão. O termo compaixão no Novo Testamento é um termo que revela que houve um envolvimento físico fortíssimo, levando Jesus a sentir dores de tanta piedade, de tanta compaixão que ele sentiu ao contemplar uma humanidade perdida. O Natal nos faz lembrar que Deus intervém. Foi num dos momentos mais críticos da história que Jesus nasceu. A filosofia havia se desenvolvido muito, e você encontra ali no período de Jesus, um pouco antes e um pouco depois, os filósofos que são estudados até hoje. Mas a filosofia não encontrou resposta para o problema do homem. Você encontra nos dias de Jesus uma religião muito desenvolvida, um sistema religioso altamente organizado, mas também não trouxe solução para o problema do homem. Você encontra o Império Romano, que se destacou pela sua organização, pela sua força política, pela sua capacidade de realização, mas também não trouxe solução para o problema do homem. O povo que estava em trevas viu grande luz. Assim também em nossos dias. A história parece que se repete nesse sentido. O homem continua travando uma luta contra os seus problemas e continua buscando a felicidade. Mas enquanto ele não se voltar para a pessoa de Jesus, não há possibilidade dele experimentar a verdadeira salvação, a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. O evangelista Lucas registra também o nascimento de Jesus no capítulo 2. E você encontra no evangelho de Lucas ali 3 atitudes que nós precisamos ter diante do nascimento de Jesus. O versículo 9 e o versículo 14 diz que um anjo desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram tomados de grande temor. O verso 14 diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Diante do nascimento de Jesus, nós não temos outra atitude a não ser de jubilosa adoração. Glória a Deus nas maiores alturas, os homens foram tomados de grande temor. O texto em Mateus diz que eles prostraram-se e abriram os seus tesouros. Rendição, jubilosa adoração é o que Deus requer de nós. Celebrar o Natal,
é me dispor a oferecer a Jesus a minha completa adoração, todo o meu ser, toda a minha devoção. Mas o Natal também nos inspira, nos leva a um profundo quebrantamento. O Salvador, que é Cristo, o Senhor, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal nos faz lembrar que nós precisamos de um Salvador. Isso nos leva a nos quebrantar. Isso nos leva a uma atitude de humildade, de clamor. A uma atitude em que nós, ao mesmo tempo que entramos em crise, porque contemplamos a nossa incapacidade, ao mesmo tempo nós somos tomados de alegria e de esperança, porque contemplamos a Jesus como aquele que pode nos trazer salvação. Profundo quebrantamento. O Natal também requer de nós a renovação do nosso compromisso missionário. O texto nos diz que os pastores, ao encontrarem a criança deitada na manjedoura, eles, vendo Jesus, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Celebrar o verdadeiro Natal significa a renovação do meu compromisso de divulgar que salvação somente por meio de Jesus, de divulgar a verdadeira e viva esperança que é Jesus. Eu não sei como que você planejou celebrar o seu Natal, se você pensou em reunir a família para uma grande ceia, um grande jantar, você fez muito bem. Se você pensou em comprar um presente para alguém, também você fez muito bem. Aliás, a minha camisa número 3, meu sapato 39. Porque às vezes você fica na dúvida, né? Queria dar um presente para o pastor, não sei que nome que ele calça, não vou perguntar. Não tem pecado nenhum você comprar um presente. Não tem pecado nenhum você reunir a família para celebrar e se alegrar. Pelo contrário, faça isso. Mas esse não é o verdadeiro sentido do Natal. Se eu e você não fomos tomados por quebrantamento, e não fomos tomados por esse compromisso de mostrar a esse mundo sem esperança, que a viva esperança é Jesus, nós fracassamos na celebração do Natal. Por que às vezes não celebramos o Natal na sua essência? Porque às vezes a nossa atitude não é muito diferente da atitude de Herodes. Herodes inquiriu com os magos aonde vai nascer esse Jesus. Porque Herodes estava preocupado de que Jesus nascendo, ele perdesse o seu poder. Porque Herodes estava preocupado que alguém assumisse o seu reinado. A preocupação de Herodes era essa, em que ele não fosse dominado. Como muitas vezes, talvez, paira essa preocupação sobre nós. Oferecer a Jesus na nossa vida o lugar de Senhor. Talvez a nossa atitude não seja muito diferente dos escribas e fariseus, que sabemos o texto de cor. Mas no fundo, Jesus como Salvador não merece o nosso prestígio. Mas a atitude dos magos é uma atitude exemplar, a atitude dos pastores é uma atitude exemplar. Os magos estavam determinados a encontrar Jesus, porque eles viam em Jesus a esperança de mudança. Porque eles viam em Jesus a possibilidade de mudança. Então eles queriam encontrar Jesus. A preocupação dos magos era essa. Em não encontrando Jesus, não há esperança de mudança. A preocupação de Herodes é: encontrando Jesus, muda tudo, inclusive a minha vida. E eu não quero que mude a minha vida.
Mas a preocupação dos magos era: vamos encontrar Jesus, porque encontrando Jesus muda tudo. Você sabe o texto do Natal de cor, você sabe as músicas de cor, mas a pergunta para nós é: estamos celebrando o Natal na sua essência? Estamos sendo bíblicos na celebração do Natal? Eu quero convidar você a celebrar o Natal, não somente hoje, não somente na semana, durante essa semana, né? Mas todos os dias da sua vida, oferecendo a Jesus a sua adoração completa, todo o seu ser, a sua devoção. Oferecendo a Jesus o lugar de Senhor na sua vida. Ele não quer ser apenas reconhecido como alguém que marcou a história. Ele quer ser seu Senhor, Ele quer ser amado por você. Eu quero convidar você a celebrar o Natal, quebrantando a sua vida na presença de Deus. Quem sabe fazendo um novo compromisso de santificação. Quem sabe abrindo o seu tesouro para Jesus, que é o seu coração. Quem sabe oferecendo a Jesus aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. Eu quero convidar você a celebrar o Natal, renovando o seu compromisso missionário. O compromisso de você sair por aí com a sua vida, divulgando o menino Jesus. Divulgando para as pessoas ao seu redor: ei, existe esperança sim. Ei, existe esperança. Quem sabe alguém muito próximo de você está precisando dessa mensagem. Às vezes a gente ouve falar em pessoas tentando suicídio e a gente não dá muita bola para isso, porque essas coisas não acontecem próximo da gente. Então a gente acha que isso é uma coisa que acontece só lá longe. Até que você tem um amigo, até que você tem um parente que desesperadamente tenta dar cabo da sua própria vida. Aí você percebe a que ponto o desespero está estampado na vida das pessoas muito próximas a nós. Talvez você tenha um amigo, uma família, que desistiu de sonhar. A gente briga, desde sempre a gente briga. A nossa vida é esse inferno, desde que nos casamos. Isso não tem mais jeito, esse homem não tem mais jeito, essa mulher não tem mais jeito. E aí fica, se acomodou na mediocridade. A esperança. Deus transforma pessoas. Deus transforma pessoas. Deus transforma circunstâncias, creia nisso. Deus continua fazendo milagres. Celebrar o Natal, no seu sentido mais bíblico, é você renovar o seu compromisso de anunciar que Jesus é a esperança desse mundo. Nesse mundo que alcança um desenvolvimento tecnológico que ele mesmo duvida. O avanço tecnológico nos últimos anos tem sido uma coisa impressionante, que o homem nunca imaginou que poderia alcançar esse desenvolvimento tecnológico. Mas a necessidade continua a mesma. Jesus continua o mesmo. Ele é a esperança para esse mundo desenvolvido e sofisticado. E eu e você não podemos nos calar. Isso é celebrar o Natal. Entregue o seu presente. Faça o seu jantar de confraternização com a família. Mas renove o seu compromisso missionário. Quem sabe não é um momento oportuno de você perdoar, de você ir ao encontro de alguém e restaurar o relacionamento. Isso é Natal. Perdoar,
pedir perdão e recomeçar. Deixar que a pessoa nasça de novo na sua vida. Porque muitos de nós matamos pessoas. Matamos pessoas na nossa vida. Não, eu não tenho nada contra fulano, não, mas também nunca mais falo com ele, não quero saber dele, acabou. A gente risca a pessoa do mapa. Quem sabe não é o momento de você deixar a pessoa nascer na sua existência de novo, como aconteceu com Jesus. Feche os seus olhos, meu querido, para nós orarmos mais uma vez. Que nesse Natal, eu e você, renovemos a nossa viva esperança. Não sei como anda a sua vida, não sei o momento que você está vivendo agora, se é de crise, ou quem sabe se é o momento em que você desistiu de sonhar. Você está lá na filosofia, né, da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quem sabe você está vivendo essa filosofia. Não está nem aí mais para o que acontecer. Não espera mais nada de novo e de bom. Quem sabe não é uma oportunidade de você renovar as suas esperanças de algo maior e melhor que Deus quer fazer na sua vida. Nós que contemplamos a Jesus como nosso Salvador, não podemos ficar de lábios fechados. Nós temos que anunciar esse Salvador.